Está começando agora o programa especial Dezembro Verde, mês dedicado à conscientização e combate ao abandono de animais. Recebo hoje 2 vereadores que fazem parte da Comissão Permanente de Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais da Casa de Leis. O Zé da Farmácia, que é vice-presidente da comissão e protetor que abriga mais de 60 gatos. E o professor André Luiz, que é médico veterinário, mestre em imunologia das leishmanioses e doutor em doenças tropicais e saúde. Também é nosso convidado especial, o Dr. Edivaldo Salles. Ele é veterinário-chefe da Subsecretaria do Bem-Estar Animal. Eu agradeço a presença de todos vocês hoje aqui para a gente falar sobre um assunto muito importante. E eu já vou começar perguntando, quais são, professor André, as responsabilidades em se ter um bichinho em casa? Dai, olha, hoje o animal ele é tido juridicamente, inclusive, como um membro da família. Hoje o conceito jurídico de animal, em termos familiares, é da família multiespécie. Muitas famílias hoje têm um animal como um membro da família. E a responsabilidade de você ter um animal é a mesma de você ter um filho. O cuidado de zelo, educação. Os animais transmitem doenças, são as chamadas zoonoses, né? Então é importante o cuidado, a higiene, a atenção com o animal, levar preventivamente ao médico veterinário, fazer as vacinações adequadas, a orientação de saúde pública que a gente sempre passa para as pessoas. Ou seja, hoje o animal ele tem um status diferente, ele não é mais um objeto, ele faz parte da família de várias pessoas. Inclusive, né, o vereador tem aí 60 gatos, tem 59 agora, 59. Né? 59. Perdi um. E tem toda uma rotina de cuidado com esses animais. Como que é o dia a dia? Sim, é importante dizer que são 60 gatos que foram abandonados. Eu os recolhi nas ruas, no Parque Jacques da Luz, é muito comum soltarem lá. E existe todo mesmo cuidado com a higiene. O gato é muito chato com a limpeza, tá? Ele é muito exigente. Então é 4h30 da manhã já de pé, já trocando areias, trocando a ração. É sempre importante trocar a ração, tá? A gente descarta aquela velha que já está ali, porque um gato baba e tal, e a gente tem alguns problemas de doença que podem ser transmissíveis, né? A água é muito importante, manter a água limpa e sempre lavando os recipientes. Tá? Então, esses são os cuidados básicos, tá? Mas tem muito mais que tem que ser feito. Fora essa questão mesmo da vacinação, tem que ter todo esse cuidado. Castração, né? Vacinação e aquelas consultas de rotina, né? Qualquer probleminha, leve no veterinário. Inclusive, né, vocês fazem esse incentivo em relação à adoção, né? Que o vereador está falando, todos foram adotados. Tem esse trabalho ali na SUBE em relação a isso? Claro, na subsecretaria possui, nós temos uma ação agora que ocorre mensalmente, promovendo então a adoção de animais vítimas de maus tratos, animais que encontram acolhidos em lares temporários de produtores independentes ou de ONGs. Então esses animais passam por uma prévia avaliação, esses animais recebem então a vacinação, vermifugação, o veterinário avalia se o mesmo possui a condição de saúde ideal para participar da feira, e aí realizamos mensalmente essas ações. Tá? Então junto tem todo um controle para aquele animalzinho ali ir para adoção. Isso, junto com a parte também de acompanhamento pós-adoção, que é de suma importância. Né? Como foi dito, os felinos em especial é um grupo que eu acredito que precisa de um pouco mais de atenção. É um animal um pouco mais seletivo na questão da ração, um pouco mais de condição ali do ambiente para receber esse animal. Então é importante também ter esse acompanhamento pós-adoção, instruir o tutor o que ele está levando para casa, quais os cuidados e as responsabilidades dele. E em relação a essas vacinas, por exemplo, o poder público, ele oferece vacinas gratuitas para que a população possa até ter conhecimento, saber, né, onde procurar, como que funciona isso? Isso, hoje atualmente nós fornecemos a vacina antirrábica, que é fornecida pelo município, e através de parcerias conseguimos disponibilizar a vacina polivalente para cães, né? E por meio de estudo e todo o trâmite de licitação, a perspectiva para que o ano que vem começamos a disponibilizar também as vacinas múltiplas, né, que são essas vacinas que protegem contra os vírus, tanto para cães quanto para gatos. Aí as ações elas são feitas nos bairros, tem essa divulgação, né? Até que para a população conhecer, mesmo saber e levar seu bichinho, né, seu cãozinho, gatinho para vacinar, como que é? Isso, as ações na verdade se realizam tanto na nossa unidade física, que é na Rui Barbosa, né, 3538 no centro, ao lado da Santa Casa. Então ali o tutor pode levar o seu animalzinho para passar por uma consulta, por um exame, por um procedimento de alta complexidade ou a parte preventiva mesmo, né? E caso ele tenha dificuldade, ele pode participar dos eventos. Então nós divulgamos a nossa agenda com antecedência para que o tutor verifique, então, ó, essa semana estaremos no bairro tal, no bairro Nova Lima, no bairro, enfim.
e aí o tutor comparece ao evento e leva o seu animalzinho para que lá ele receba a vacinação, vermifugação, todo o serviço que a subsecretaria oferece. A Câmara, inclusive, é parceira, né, da SUBEA em ações como essa, contribui com vacinas, né? É importante esse envolvimento, né, vereador? A gente tem essa preocupação, né? Eu acho assim que isso é uma questão de humanizar, né? Dar esse relacionamento do ser humano. E você nota, eu sempre comento, né, Zé? Geralmente quando você está andando na rua, as pessoas elas desviam o olhar, mas quando você está com um animal, passeando com o cachorrinho, as pessoas se aproximam. O animal é uma fonte de sociabilização, então humaniza, né? Estranhamente, mas humaniza as pessoas. O contato com o animal torna as pessoas mais próximas também. E a nossa preocupação, então, da valorização do animal como uma vida que tem que ser respeitada, e a Câmara sempre é parceira nessas ações, sim. E a gente tem que falar aqui em relação a essa criação da UPAVET, que seria a importância de ter um local para esse atendimento aqui para a população, né? Para os animais da população. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Eu acho importante haver esse atendimento, o modelo do atendimento, daí eu acho que precisa ser melhor discutido. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito da ideia da UPAVET, mas eu acho importante o chamamento público, a colaboração, de maneira a fazer com que as clínicas particulares elas sejam inseridas na saúde pública. É uma maneira de valorizar o médico veterinário também. É um munus que o município ele tem que adotar, mas não precisa ser exatamente ele. Ele faz o quê? As parcerias que a SUBEA já faz. Faz parceria de castração de animais, de cirurgias mais complexas. Hoje o Edivaldo pode falar melhor do que eu, a parceria com o FMS. Ou seja, nós temos uma obrigação para com esses animais. Não necessariamente através de uma UPAVET, mas uma prestação de serviços de qualidade que pode ser, sim, prestado pelas clínicas veterinárias particulares através de uma parceria com o poder público. Tem uma boa adesão da população em relação à vacinação? Vocês têm esse controle? Sim, possuímos. Complementando algo dito pelo professor André, eu concordo também com a questão da UPAVET, acho de suma importância trabalhar nessa linha, não a construção de uma estrutura, mas sim disponibilizar o serviço por meio de um credenciamento, de um convênio, uma forma de valorizar o médico veterinário, injetar dinheiro dentro do município através das clínicas particulares que possuem, e conseguir prestar o serviço dessa forma para a população que precisa. Com relação à vacina, há uma grande procura, sim. É bem importante até um relatório que nós emitimos agora, somente com vacina antirrábica, com algumas vacinas que nós conseguimos através da disponibilização. Então foram 5 mil animais vacinados na nossa unidade. É um número baixo ainda, tendo em vista com a população de animais que temos em Campo Grande, né? Quando a gente for falar em animais aí domiciliados, o último censo aí estima aproximadamente 200 e poucos mil animais, 300 mil animais aproximadamente. Então é um número baixo ainda, mas a procura na subsecretaria é uma procura muito grande por vacina. Então com a disponibilização da vacina polivalente, eu acredito que daí a procura vai ser muito maior. Em relação a esses animais na rua, né? O vereador até falou, todos foram adotados. Há um trabalho específico em relação a isso? Sim, o trabalho que nós estamos fazendo atualmente, a linha, né? Isso é um trabalho a longo prazo. Quando eu for falar desses 300 e poucos mil animais que estão do censo, eu falo de animais domiciliados. Então, se eu for pegar um censo de aproximadamente 4%, que eu acredito que é muito maior, de animais que estão em situação de vulnerabilidade, situação de rua, eu estou falando de 12 mil animais em situação de rua. Então, isso é uma questão um pouco de cultura do município. Então, a gente tem que começar a trabalhar firmemente na parte educacional, principal, conscientizar o tutor a importância de castrar, de vacinar, de não abandonar o seu animal, impor a responsabilidade a ele para que ele seja punido caso ele cometa alguma coisa dessa, né, um caso de abandono, um caso de maus tratos, para que lá no futuro a gente consiga baixar esse número. Então hoje nós estamos trabalhando forte, firmemente na parte educacional, então desenvolvemos uma cartilha educacional, estamos indo na escola. Muito importante, é super legal quando a gente recebe um retorno em que a criança chegou em casa e ela está cobrando o pai sobre a limpeza do potinho de água, sobre trocar a ração, tem que levar o bichinho no pet que está doentinho, então assim, é muito importante. Então isso é uma da linha principal que a gente começou a abordar agora. É importante levar, né, essa conscientização, porque falta um pouco dessa questão da responsabilidade do tutor em relação a ter aquele animal em casa. O vereador tem aí 59 gatinhos, 59. Sabe como que é o compromisso, né? Sim. É igual cuidar de um filho mesmo, é uma responsabilidade, né, igual um filho. Com certeza, ficou doente, corre ao veterinário, porque o gato, ele demora a demonstrar, eu estou falando de gato porque eu tenho mais gato, tenho mais contato com gatos, mas ele demora a apresentar sintomas. Às vezes quando aparece o sintoma é porque já está bem avançado, né?
Então é interessante você observá-los todos os dias, o comportamento dele. Se ele está dormindo demais, se ele não está comendo, não está tomando água, como é que estão as fezes dele, né? E a gente já correr logo de imediato a um veterinário, gente. Você vai salvar seu gato. Não pode deixar para a última hora, depois que está morrendo, né, professor André? Isso se torna mais difícil, muito mais caro, né? Porque os meus, por exemplo, eu levo em clínicas particulares. Eu estou com lá internado, vou retirá-lo saindo daqui e é 400 a 500 reais, no mínimo, uma clínica barata, né? E se tiver esse convênio prefeitura com clínicas particulares, sairia mais barato para a prefeitura e para os animais eles teriam uma segurança melhor no tratamento, né? Até porque as clínicas já estão todas equipadas, com profissionais também. Então seria interessante esse convênio, não o UPA-VET. A UPA-VET em si, seria? Em si. Mas se houvesse esse convênio entre prefeitura e clínicas já existentes, seria de grande valia para toda a sociedade campograndense. Mas tem necessidade mesmo em ter um lugar assim, porque, como você mesmo citou, é um gasto. Às vezes a pessoa acaba não levando para o atendimento por conta do gasto mesmo que tem tudo aquilo ali. E agora a gente fala até em relação às ONGs. O professor André acompanha muito essa questão. Como que está sendo, né? Qual que é a maior reivindicação desse pessoal que cuida, né? Que faz esse trabalho de cuidar dos animais? Isso é um problema muito sério aqui em Campo Grande, porque, na verdade, há uma omissão do poder público na hora de assumir o cuidado com a saúde. Agora nós temos a SUBEA, que assume a parte clínica preventiva de castração, mas a questão do acolhimento, né, como o doutor Edivaldo colocou aqui agora, nós calculamos que em Campo Grande haja mais ou menos 30 mil animais na rua, né? E aí nós temos animais de rua e animais na rua. Animais na rua é aquela situação que a pessoa mora numa casa que não tem nem muro na casa dela, mas ela quer ter um animal, o animal dela vive na rua, mas é um animal que tem um domicílio, mas não vive dentro de casa. É um problema sério. E muitas vezes a nossa grande briga é pelo acolhimento dos animais. O acolhimento, deixar bem claro, não é um canil, um gatil, um local de pegar animais de rua e colocar ali dentro. Não é isso. Hoje nós temos a lei do animal comunitário, que você pode ter o animal na rua, o animal ele é identificado, ele é acompanhado, ele é chipado, ele é vacinado, tem uma pessoa que é responsável por isso. Nós achamos que esse é o grande caminho de divulgação da lei do animal comunitário. Você bota uma casinha na rua, geralmente o animal que vive na rua é o animal malaca. Ele sabe atravessar a rua, ele não corre, então ele não é um problema nem de trânsito, nem de saúde pública, desde que haja uma pessoa responsável por ele. Que tem aquele acompanhamento. Que tem que ter aquele acompanhamento, aquele carinho. Então, isso, por exemplo, a gente viaja bastante, você vai, por exemplo, no Chile, você vai no Chile, as praças públicas do Chile tem um punhado de casinha de animais. E olha que no Chile, os cachorros são do tamanho de bezerro, não é cachorro pequenininho, não. Então, animais que convivem, a população alimenta os animais. Na Itália, eu já tive a oportunidade de ir lá, nas praças, cada gato mais gordo que o Garfield. Então, assim, o pessoal alimenta, cuida do animal. O animal, ele faz parte da sociedade. O grande exemplo que nós temos na Turquia. A Turquia é o paradigma do cuidado com o animal. Tem equipes volantes de veterinários que levam ração para os animais na rua, faz tratamento dos animais de rua. Então, o respeito que eles têm na Turquia pelo animal é uma coisa fora do comum. Ou seja, é possível fazer, Dai. Agora, precisa, na verdade, de ter essa sensibilidade e a responsabilização do poder público, principalmente sobre a questão do acolhimento do animal vulnerável. O animal vulnerável, só para concluir, é aquele que foi atropelado, o animalzinho que está doente, que precisa de um cuidado. Não é o animal que se dá bem, que vive bem na rua e é tutelado. Nós precisamos de um local para acolher esse animal vítima de maus tratos, animal que está em sofrimento e que precisa de uma atenção especial do poder público. Bom, agora vamos voltar nessa questão do abandono dos animais, né? Dos maus tratos aos animais. É crime, né? Crime. E como que vem sendo isso lá pelo poder público, fiscalizado, né? Como que a pessoa se responsabiliza em cometer um maus trato aos animais? Claro, hoje nós temos dentro da subsecretaria, dentro de uma gerência, um setor de monitoramento, que ele é composto então por um médico veterinário, a equipe nossa que vai até o local identificar. Então, existe um canal hoje que é feito a denúncia, a equipe frequenta esses locais denunciados para identificar se há uma situação de maus tratos ou não. Caso haja uma situação de maus tratos, é acionado então o órgão que tem competência para identificar e para tomar alguma medida administrativa. A equipe também leva junto a esse serviço a parte de orientação. Então, muitas das situações de maus tratos em que nós verificamos por meio desse monitoramento,
por falta de conhecimento do tutor. Então, novamente bate na parte educacional lá atrás dita, onde falta conhecimento. Mas então, seria o quê, por exemplo? Por exemplo, situações que a pessoa chega, tem um potinho de água para 40, 50 gatos. Então a pessoa não tem o conhecimento que o gato é diferente o comportamento, uma caixinha de areia, isso tudo já é caracterizado maus tratos. Eu estou ferindo uma das 5 liberdades do animal, né? Então são situações que às vezes falta conhecimento. A pessoa que deixa preso o animal porque não tem um muro, então às vezes você consegue orientar, olha, vamos fazer uma muretinha com um pallet, uma coisa aqui que a gente sabe, né, que é mais fácil por conta do orçamento, mas que a gente consegue solucionar algum desses problemas. A grande maioria é por falta de conhecimento. Tem sim aquele percentual que realmente está cometendo, sabendo que é um crime, que está cometendo por maldade mesmo, por... Nessa onda de calor, né, a gente viu bastante vídeos até na internet em relação a animais que ficavam ali expostos, né, àquele calor excessivo. Também é considerado uma situação de maus tratos, Sim, né? também. Esse animal ele deve ser fornecido para ele um abrigo que o proteja do sol, chuva, água. Super importante fazer a troca da água, sempre fornecer água fresca para esse animal e acompanhar também. Tem animais que podem possuir algum problema de saúde e que perante ao calor, né, alta temperatura, até mesmo baixa temperatura, ele pode demonstrar que ele está apresentando algum problema. Aí já tem que correr buscar um atendimento para identificar se esse animal possui algum problema, um cardiopato, por exemplo. Você falou de um canal de denúncia que tem lá na SUBEA. É o 156, para que a população, né, quando identificar algum caso desse tipo, pode, então, estar entrando em contato. Isso, 156, pode estar entrando em contato e fazendo lá. E agora, em relação à leishmaniose, você tem toda essa trajetória, né, em relação a essa defesa do tratamento da leishmaniose. Como que vem sendo esse acesso hoje ao tratamento e até mesmo à prevenção a essa doença? A leishmaniose é uma doença basicamente de preconceito, né? Há muita desinformação sobre a leishmaniose. O medo que uma pessoa que mora numa residência onde tenha cachorro adquira a leishmaniose. A leishmaniose, como o caso da dengue, é uma doença vetorial e também de transmissão sexual. Por isso, a importância da gente sempre estimular a castração de animais para evitar a propagação. Mas também uma doença de característica vetorial, ou seja, transmitida pela picada do inseto. E hoje nós vivemos especialmente um período de aquecimento global. E uma característica desse aquecimento, Dai, é que há um aumento da proliferação dos insetos. Os insetos eles gostam de calor e umidade, tudo que está acontecendo agora. Então, nós estamos tendo problema não só de leishmaniose, mas também das outras doenças humanas, dengue, chikungunya e também as doenças agrícolas causadas por insetos, por largatas, por exemplo. Tudo por causa do aquecimento. Então, o aquecimento ele tem um efeito direto nesse tipo de doença, das chamadas doenças vetoriais. Por isso é fundamental o cuidado. Especificamente sobre a leishmaniose, existem diversas maneiras da gente evitar o problema. Por exemplo, então, primeiro castrando os animais para evitar o nascimento de animais contaminados. Depois, usando repelentes, inseticidas e os animais doentes, os trabalhos científicos mostram que o animal doente, o animal que tem sintoma, quanto mais ele é tratado, diminui a carga parasitária e diminui a possibilidade de transmissão. Então, unindo o tratamento do animal ao uso constante de inseticidas, você praticamente, biologia não é matemática, mas você reduz em muito a possibilidade de transmissão das doenças. Então, esse conjunto sistemático de ações, ele ajuda a controlar a leishmaniose. E não há risco para a população desde que o animal seja bem tratado, haja um acompanhamento médico veterinário e esses animais usem uma coleira inseticida, um óleo inseticida que evita a picada do inseto transmissor. Tinha uma vacina para a leishmaniose, ela caiu em desuso, né? O que aconteceu? Na verdade, tinham duas vacinas. A primeira, houve uma irregularidade no registro dela, chamada Leishmune. Houve uma irregularidade que era para apresentar alguns trabalhos que elas não apresentaram, ela foi retirada da comercialização. E uma outra apresentou um defeito na hora da fabricação. Eles fizeram um teste de eficiência e a eficiência estava muito baixa. Então, foi retirado temporariamente da produção. Mas existe uma outra vacina que provavelmente vai entrar o ano que vem aqui no Brasil, que já está em experimento no Brasil há 4 anos. Essa vacina se chama Canileish. E provavelmente no ano que vem ela vai ser introduzida no mercado brasileiro. Ah, é uma notícia boa, que é uma garantia. A vacina é uma garantia, sempre. Com certeza, né? E agora, em relação aos projetos aprovados na casa. Você recentemente, né, apresentou um na Câmara. Fala um pouquinho pra gente sobre a hemoterapia dos animais. Como que funciona isso? Sim, é o projeto 11.148, o professor André assinou comigo, o Vila Sante também, que trata da regulamentação da hemoterapia animal, da transfusão sanguínea entre animais, né?
Porque surgiu muitas dúvidas dos criadores, protetores que buscavam por uma internação, a procedência desse material, de que forma era coletada, qual a saúde do animal, o doador, tá? E o tempo de transferência desse material. Tá? Às vezes iam longe coletar esse material e de que forma que ele chegaria para ser feita a transfusão, né? Houve mortes de animais pós-transfusão e foi uma preocupação do vereador Zé da Farmácia, da Câmara Municipal, criar-se um projeto para que trouxesse segurança. Buscamos o CRMV, a doutora Karen, né, esteve lá no plenário, fazendo a explanação desse projeto que foi criado juntamente com eles. Eles regulamentaram, né, assim, a parte técnica, e agora passou pela Câmara, foi aprovado e esperamos que a prefeita sancione, trazendo segurança e transparência durante a transfusão sanguínea em animais. Estabelecer normas, né, para que isso possa ocorrer da melhor maneira possível. E junto com esse projeto vem uma gama de outros cuidados que devemos ter com os nossos animais dentro de clínicas, né? A gente tem denúncias de clínicas clandestinas, né? Então isso é uma preocupação grande e ter esse cuidado é de grande importância e a Câmara tem essa preocupação com a causa animal. Quais outros projetos a gente pode destacar aqui lá da Câmara Municipal para essa causa? Não sei se o professor André lembra de outro, esse nosso foi um recente. Nós tivemos um que infelizmente foi vetado, né, que é um projeto que era o transporte de animais através de ônibus. Porque hoje nós temos um gargalo, nós temos a SUBEA, que é uma estrutura importante no centro da cidade. Mas a pessoa vulnerável, aquela que mora no Los Angeles, no Noroeste, não tem como levar o animal até lá. Nós fizemos um projeto de lei que permitia o transporte de animais em gaiolas. E esse projeto deveria ser regulamentado pela Prefeitura. Por quê? Nós entendemos também que, por exemplo, a Prefeitura podia falar o seguinte, olha, não pode haver transporte do animal das 5 da manhã às 8 da manhã, porque é um horário de congestionamento, o animal tem que ser no máximo 10, 12 quilos, o animal de grande porte tem que ir com o cozinheiro, ou seja, a regulamentação não cabe a nós vereadores, a regulamentação é coisa do Executivo. Mas, infelizmente, a Prefeita vetou esse projeto, que seria de grande proveito para os animais, quer dizer, nós temos um atendimento gratuito, mas ele não é acessível, porque a pessoa que precisa levar o animal, ela não tem condição de alugar um Uber para levar o animal até o centro da cidade para acolhimento. Outros tantos que nós estamos na briga também, né, Zé? Pelo estabelecimento de um centro de acolhimento de animais, que é a questão que é primordial para nós hoje, esses animais que estão em vulnerabilidade. Hoje, quando a DECAT, a Delegacia de Proteção Animal, ou a PMA, que é a Polícia Militar Ambiental, ela resgata o animal em condições de insalubridade, de maus tratos, eles não têm para onde levar isso. O CCZ não é local específico, a SUBEA não tem estrutura. E nós estamos nessa boa briga para criar um centro de acolhimento. De novo, esse centro de acolhimento não é um canil, um gatil. É um local para resgatar animais vulneráveis para o devido tratamento e posterior encaminhamento à doação. Para a adoção. Quais são as definições, o que é feito pela SUBEA para que a população possa ter um pouquinho mais de conhecimento? Isso, a SUBEA, então, ela possui a finalidade de desenvolver ali políticas públicas voltadas para o bem-estar animal. Por meio disso, então, hoje nós temos vigente lá as campanhas de adoção, parte educacional, programa de atendimento médico veterinário com um convênio firmado junto com a Federal. Então, hoje possui serviço de alta complexidade para um animal que precisa de uma cirurgia que o tutor não tem custo. Às vezes não tem recurso para fazer, às vezes não tem recurso para chegar até a unidade, quem dirá para fazer um procedimento que custe R$1.000, R$1.200, R$3.000, R$4.000, por exemplo, né, que são situações que já tivemos. Programa de castração, temos a parte do programa de animal comunitário, para regularizar esses animais. Banco de ração. O banco de ração também, que hoje ele disponibiliza, né, o banco de ração por meio de doações, então é importante também que a gente receba essas doações para que a gente consiga, e o suporte nutricional, que hoje nós fazemos aí o acompanhamento de ONGs e protetores independentes que são cadastrados junto à SUBEA. E por meio desse cadastro a gente consegue dar esse suporte nutricional, ou seja, fornecer alimento para esses animais que são abrigados por ONGs. As ONGs, elas também têm, então, o suporte da SUBEA. Sim. São quantas ONGs aqui em Campo Grande? Cadastradas junto à subsecretaria, hoje nós temos 174 protetores independentes e 10 ONGs. Somando todas, dá aproximadamente 5.500 animais abrigados por ONGs e protetores independentes. E esse cadastro permite que elas recebam atendimento veterinário, que é aberto a toda a população também. A equipe vai até o local das ONGs para levar o atendimento lá e dos protetores independentes, tendo em vista que ele não vai conseguir trazer 60, 160, 400 animais até a unidade, é inviável.
né? E todos precisam receber a vacinação. Então, um grupo grande de animais abrigados em um local só. Então, a equipe vai até o local para fazer o atendimento lá também. É um trabalho bem interessante. Os protetores dos animais, eles contribuem muito, né, com essa causa. Sim. Acho que eles precisam ter também esse olhar, né, para eles, o poder público como um todo, sim, tem que ter esse olhar para os protetores dos animais. Desde o nosso funcionamento de janeiro, né, contando no ano de 2023, nós fechamos novembro agora com aproximadamente não, 20 mil e poucos animais atendidos. Então, isso dentro de todos os procedimentos, microchipagem, vacinação, vermifugação, castração, a consulta. Oferece a microchipagem? Oferecemos também. Então, todos os animais que passam pela unidade para atendimento, que seja para castração, ou consulta, ou encaminhamento para federal, eles são microchipados. Então, ali já é atribuído todos os dados ao microchip do tutor e do animal, né? Isso. Qual que é a importância da castração? Porque também tem pessoas que têm um certo receio, né, em fazer a castração. Qual que é a importância da castração para o animal? Bom, a castração ela é fundamental, primeiro, pela questão do controle populacional. Por isso nós preconizamos sempre a castração, principalmente de fêmeas. Os trabalhos científicos daí apontam que quanto mais precocemente for a castração, melhor para o animal. Por exemplo, se a fêmea ela é castrada antes do primeiro cio dela, geralmente fêmeas, caninos, com 10 anos de idade já começa a apresentar tumor de mama, que é uma questão do envelhecimento. Isso é natural, 90% das cadelas, a partir de 10 anos, elas apresentam tumor de mama. Com a castração precoce, o índice de tumor diminui bastante. E não há alteração da performance do animal. Então, hoje nos Estados Unidos, se preconiza castração em campanhas de castração a partir de 9 semanas de idade, que daria aproximadamente quase 4 meses de idade. Então, a partir desse momento, nós já recomendamos castração de machos e fêmea. De macho também muito importante, porque se você prestar atenção, a grande maioria dos animais de rua são cães machos, né? São cães. Por quê? Porque um animal, o cão, ele é capaz de sentir o cheiro de uma fêmea no cio até uma distância de 6 quilômetros. Então, muitas vezes aquela história, não, mas o meu cachorro é mansinho, ele não sai de casa, mas o instinto dele é quando há uma fêmea em casa, o portão abre, ele vai para a rua. E ele vai atrás de uma fêmea e ele nunca mais volta, porque ele se perde. Então, a castração evita a perda dos animais, por exemplo. Além do que fazer um controle populacional, né? Quando você tem uma fêmea, por exemplo, quando a gente pega algumas fêmeas em alguns bairros, tem fêmea que pare 2, 3 vezes ao ano. Então, uma única fêmea, uma cadela, ela pode dar até 10, 12 cachorrinhos por ano. Então, o efeito benéfico da castração é um controle preventivo da população. Quanto menos cães, menos animais abandonados, menos zoonose, menor problema de saúde pública. Então, castração é um investimento em saúde pública. E agora vamos finalizando aqui o nosso bate-papo, é curtinho, é bem rápido mesmo. Que mensagem que fica agora para esse Dezembro Verde? Para que a população, né, possa ter esse conhecimento do cuidado necessário com os animais. Qual mensagem que você deixa? Como protetor, né, de animais, dezembro vem as festividades e a gente tem uma preocupação, na verdade um transtorno muito grande com a queima de fogos. Existe a lei é 718/2020, criada pelo ex-vereador veterinário Francisco, né, e nós que aprovamos logo depois, e essa lei ela está em vigor. Tá? Gera multa, gera apreensão, está proibida a venda e soltura de fogos de artifício com efeito sonoro, né? Mas muitos não respeitam, compram no Paraguai, vendem na clandestinidade e causam grandes danos aos animais e também aos autistas, né, professor André? A gente não está falando só de animais nesse caso, não. É um problema sério que eles provocam e, infelizmente, não respeitam a lei. Mas a lei está em vigor e ela pune. E qual a mensagem que fica aí para o Dezembro Verde, vereador? Lembrando, Dai, que animal é uma vida, não é um presente, não é um objeto. Então, não dê cães, né? Se a pessoa quiser ganhar, converse antes, preste atenção. Quando você for doar um animal, for adotar um animal, preste atenção, não é qualquer animal, não é o bonitinho que você tem que adotar. Olhe o teu perfil como tutor. O que você quer? Você tem paciência para cuidar de um animal? Você quer um animal que late para cuidar do seu quintal ou quer um animal silencioso? Você gosta de dar banho no cachorro? Você gosta de cachorro peludo? Cachorro peludo tem que ir para o pet shop, tem que fazer tratamento higiênico. Então, pense muito bem na hora de adotar um animal. O animal é uma vida. Em dezembro, não dê animais de presente. Animais são coisas sérias e a gente tem que respeitar como se respeita um ser humano. Você, por favor? Claro, fica aí um pedido, na verdade, para aqueles tutores que não têm esse olhar atencioso ao animal. Isso é um novo ano, uma virada de chave. Tenha esse olhar para o seu animalzinho nesse novo ano. Então, aproveite dezembro, que estamos com diversas ações, busque atendimento, busque castrar, busque vacinar, atualizar a carteira de vacinação do seu animalzinho,
trazer um novo ano com a qualidade de vida para esse animal. Não só o novo ano, todos os próximos que virão. Bom, obrigada mais uma vez por todas as informações. Nós vamos ficando por aqui com o especial Dezembro Verde. Você pode acompanhar este material também no canal do YouTube da Câmara e até uma próxima oportunidade.